Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma segunda-feira, começando aí a semana na lida. E hoje é dia da gente passar algumas dicas de campo, tá? Ou seja, coisas simples que a gente pode e deve prestar atenção no dia a dia da fazenda, tá bom? Então eu queria começar aqui com essa imagem bem legal que eu peguei do pessoal da Pioneer, que faz um resumo exatamente sobre um pouco do processo fermentativo, mas principalmente da estabilidade desse produto ensilado depois de aberto, né. A gente sabe que se não existe, por exemplo, uma queda no pH abaixo de 4, dificilmente esse produto ele vai ter uma estabilidade, aeróbica bem legal depois de ser aberto, né. Isso pode gerar perda de matéria seca, aquecimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse aquecimento também, tá bom? O fato é que isso daqui é como se fosse uma representação de uma foto, de uma fotografia tirada desses equipamentos que fazem avaliação da temperatura, né? E qualidade de lona, do fechamento, compactação, manejo da face do silo, ou seja, a entrada do oxigênio, aqui ela vai sempre permitir uma instabilidade maior desse material ensilado, né? E se houve em aumento de temperatura, isso quer dizer que está perdendo energia também, e isso vai gerar alguns dos problemas exatamente sobre essa estabilidade que eu estava falando. Isso pode gerar problemas de redução de palatabilidade também. Nós vamos ver alguma coisa aqui no dia de hoje, beleza? Então, o monitoramento da temperatura, um equipamentozinho barato como esse, né, onde a gente consegue medir a temperatura, seja ambiente, não com a melhor acurácia do mundo, mas é algo próximo e que a gente consegue comparar as temperaturas dos alimentos e da própria dieta, né? Então aqui eu coloquei à esquerda um exemplo da temperatura ambiente que estava, não é de agora, do verão, mas a próxima foto que eu coloquei aí, vocês estão vendo, por exemplo, a mensuração da dieta, né? Aqui nós estamos falando em dias diferentes, mas a gente também pode e deve trabalhar e utilizar isso nos alimentos conservados, nos grãos, mas nas silagens também, seja de grão úmido ou de planta inteira. Então, por exemplo, aqui na silagem de planta inteira eu posso colocar na parte inferior, na parte média do silo, intermediária, e na parte superior também. Ou seja, qual que é a diferença de temperatura que a gente tem? Existe uma referência no mercado, a gente deveria ter essa temperatura igual ou inferior à temperatura ambiente. Mas se ela tiver acima de 5 graus Celsius, é porque os problemas são um pouco mais graves. Tá joia? E aí, voltando um pouquinho para a teoria, esse trabalho é bem legal, feito com cabras, mas ele mostrou que a diferença de temperatura da silagem e do ambiente é a melhor predição para a ingestão de matéria seca durante a exposição aeróbica. Tá bom? E é super legal porque eles fizeram contagem de fungos e eles viram que existe uma relação muito forte entre a contagem de fungos e a ingestão de matéria seca, ou seja, quanto maior a presença de fungos, menor a ingestão de matéria seca. E o curioso é que geralmente o fungo do armazenamento aqui a gente está falando geralmente do penicílio, tá bom? Então aquele fungo é mais esbranquiçado, às vezes um pouco esverdeado, são os fungos que mais aparecem no momento de armazenamento, tá bom? Uma outra informação importante desse trabalho é que houve uma redução maior que 16% no valor nutritivo antes do fungo se tornar visível. E isso daí é super importante, porque quando a gente enxerga um fungo, geralmente a gente já está falando de uma perda de matéria seca ao redor de 20%. E se isso já gerou também uma redução no valor nutritivo, ou seja, o problema ele é bem mais grave do que a gente imagina quando a gente fala de conservação de alimento, tá bom? Aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo e fixassem nessa vaca branca, porque como que está o comportamento ingestivo dela? Ela deu uma beliscadinha ali, todas as vacas estão no coxa porque elas estão com fome, mas elas não estão comendo. Então a vaca branca está empurrando, cheira, né? Aí agora ela comeu, ou seja, ela não estava comendo. E as duas pretas que estão do lado esquerdo da vaca branca, elas estão ali tentando achar um lugar também. Agora, uma empurrou, e aí cheirou, cheirou, e nada. Ou seja, este não é um comportamento normal. A vaca não está se sentindo tão atraída
por essa dieta, concordam? E o problema aqui era exatamente a inclusão de uma forragem verde, no caso um tifton picado, que era picado todo dia de manhã. Esse vídeo foi feito por mim à tarde, e esse tifton ele já estava com a temperatura bem alta, ou seja, já tinha iniciado o processo fermentativo, e isso estava gerando um grande problema. A simples entrada do Moldzap no capim, aqui nesse caso, algumas das vezes a gente entra na dieta como um todo, na TMR, mas nesse caso aqui, o simples fato de entrar com o Moldzap já gerou uma queda de 10 graus Celsius na temperatura da dieta. E isso mudou bastante o consumo das vacas, tá bom? Então, para a gente encerrar hoje aqui, os cuidados com os alimentos, eles precisam ser constantes, ou seja, a gente precisa monitorar, a gente precisa olhar para a fazenda como um todo, mas olhar os alimentos é a base, né? Porque eles vão nos dizer muito do desempenho das vacas. Medir o consumo de matéria seca, eu sei que não é fácil para todo mundo, mas sempre que possível é importante a gente monitorar esse número para saber o que está acontecendo. Medir a temperatura dos alimentos, como eu falei durante o vídeo aqui, ela deveria ser menor ou igual à temperatura ambiente, mas se ela estiver acima de 5 graus Celsius, o problema pode ser bem maior do que a gente imagina, tá? E olhar para as vacas, ou seja, a gente precisa tentar entender um pouquinho melhor como que está o comportamento digestivo dessas vacas, porque isso mostra muita coisa para a gente também, tá bom? O uso do Moldzap é uma fonte de ácido propiônico, ele ajuda muito, isso já está comprovado cientificamente também, a prevenir o aumento dessa temperatura e, por consequência, garantir um consumo maior das vacas, tá bom? Então, esse foi o episódio 1 do Dicas do Campo de hoje, né? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, bom trabalho, meus amigos.